Bem, e hoje a gente tá com ele, que tá há mais de 20 anos transformando entretenimento em ferramenta de conexão e transformação. Criador da Turbilhão de Ideias e responsável por espetáculos que marcam. Gustavo Nunes é o nosso convidado de hoje. Primeiro, Gustavo, obrigado por ter vindo até o Foyer hoje. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouco, entender um pouco tanto trajetória, quanto sobre a Turbilhão, sobre o porquê dos espetáculos. Sim. E o que vem aí que você puder contar, a gente agradece sempre. Com certeza. Deixa eu te Vamos lá. perguntar. A gente estava conversando aqui antes, você comentou que você é de Porto Alegre. Sou do você... Rio Grande do Sul. Exatamente. Aham. E você veio para São Paulo, Rio de Janeiro. Como é a sua trajetória profissional para ir para produção artística? Começou aonde? Já começou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Aonde Sim. começa a trajetória? Então, Pedro, assim, eu não venho de família de artistas. A minha família é da área do direito. Eu mesmo formei no direito. Então, eu sou de Cruz Alta, né, que é do interior do Rio Grande do Sul, terra do Érico Veríssimo. E fui para Porto Alegre para fazer faculdade. Aí fiz direito lá na faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul. E chegou um ponto que gente, não estou me encontrando aqui, não gosto disso. Mas não sabia nem para que área ir. Eu fiquei naquela questão, se dá um branco geral. Aí parei, né, disse, vou tentar coisas. Comecei a tentar escrever, enfim, tentei coisas e me inscrevi num curso de teatro sem ninguém saber. Assim, eu achava meio estranho esse meio, não achava que era para mim também. E aí, até fui no Depósito de Teatro, é um grupo muito bacana que existe lá no Sul. E eu entrei naquele mundo, assim, sem ter noção do que seria. E aí que foi o problema. Tá. Aí foi o problema porque eu gostei demais. E aí eu planejei, assim, 1 ano para sair do direito, trabalhar no Tribunal de Justiça na época. E aí eu me esquematizei, sem ninguém saber de nada, para fazer um caminho sem volta, assim, né? Cair fora de lá. Porque a minha família é toda muito da área do direito, então eu ia ter dificuldade sair disso. Sim. Do mesmo jeito que você não entendia o que era aquele teatro que você estava entrando, eles também não tinham como entender. Não tinha como entender, não sabia, não era o mundo deles. Sim, sim. E nem o meu. Mas assim, tinha uma questão que eu já tinha morado fora do Brasil, e eu falei para os meus pais, olha, eu tô querendo voltar lá para fora, onde eu estudei, e eu tô querendo ver, assim, estudar cinema. Foi a primeira coisa que eu falei para eles, né? E aí eles ficaram um pouco apavorados, porque meus pais hoje já faleceram, e já eram mais velhos e não queriam ficar muito longe de mim. Sim. Então eu ia para o exterior, a minha ideia era para Seattle, que é lá bem longe, quase no Canadá. E aí eles ficaram meio apavorados, e nesse meio tempo eu estava fazendo teatro em Porto Alegre, alguns cursos, e o Tônio Carvalho foi a Porto Alegre, numa oficina, e aí ele falou, vai pro Rio, vai fazer um teste lá, tinha oficina na época, que ele coordenava, e aí foi o que juntou tudo, porque aí veio esse convite, aí eu disse, pessoal, ao invés de ir para os Estados Unidos, acho que eu vou pro Rio, ficar um tempo no Rio para ver uma nova área, que eu não estou satisfeito no direito, e aí foi um alívio. Então em vez de ir pra fora, vai pro Rio, então muito melhor. Ficou mais perto, tá mais fácil, então tudo bem. Tá tudo bem. Cinema, né? Tudo bem, uma coisa mais conhecida do que teatro. Então foi assim, desse jeito. Acabou que eu fui parar no Rio de Janeiro para fazer oficina. Aquele ano não teve oficina, que era a oficina da Globo. Mas isso fechada. Tudo focado até então em ser ator. Em ser ator, exatamente. Foi esse primeiro contato que eu tive, eu nem sabia. Onde a maioria entra no meio de alguma forma, a maioria entra estudando para ser ator. Exatamente. E lá dentro descobre que existe um monte de coisa no bastidor de ser ator. Exatamente. Então o foco era esse, eu realmente gostava, estava apaixonado por esse mundo, e eu comecei com a atuação. E depois é que eu descobri a produção, enfim, a infinidade de coisas que a gente pode fazer na produção e, como você falou, né, em outras áreas. E aí, mas assim, esse mundo caiu por essa estrada assim, meio tortuosa, mas no Rio de Janeiro. Em São Paulo eu nunca cheguei a morar, assim, definitivamente, fico muito tempo aqui, mas nunca morei mesmo em São Paulo. Né? A base mesmo é o Rio. E teve algum start para ir para a produção? Para sair desse lugar da atuação? Sim. Olha, eu fiquei um tempo, assim, como ator, né? Eu fazia mais
fazia bastante publicidade na época, né? O Rio tinha bastante, caiu muito hoje em dia, mas na época o Rio era um polo de publicidade, então eu fazia bastante teste, bastante comercial, fiz bastante trabalho com ator em publicidade e também no teatro. Eu fiz uma faculdade, que foi a faculdade da cidade lá no Rio de Janeiro, universidade, e a gente montou Vestido de Noiva, que foi Nelson Rodrigues, né? Nos 60 anos de Vestido de Noiva. E aí eu era ator e produtor. Ia fazer o papel que era do Pedro, que é o papel principal do Vestido de Noiva, e eu produzia. Então, quando eu tinha, assim, um tempinho que saía de cena, eu perguntava pra assistente, aí, como é que foi o borderô? Como é que tava? Sempre assim, pensando. A cabeça estava para além da cena. Estava muito além da cena. E pensando, enfim, eu produzia, atuava, mas eu estava muito ligado aqui nesse outro lado. Sim. E a gente também era uma peça de formatura, que a gente ia fazer 2 semanas, a gente acabou fazendo 2 meses, lá no centro da cidade, lá no Teatro do SESI, lá no Rio. E aí veio uma ideia de fazer um panorama sobre Nelson Rodrigues. Então a gente convidou Lucélia Santos, o Jofre, filho do Nelson, João Fonseca, uma série de pessoas que trabalharam com o Nelson na vida, para falar sobre a obra do Nelson no teatro, na TV e no cinema. Então a gente fez esse ciclo, depois da peça que a gente apresentava, a gente fez entrevistas. E aí eu disse, gente, vamos gravar. Isso era lá em 2003. Acho que a gente devia gravar isso aqui, porque vai que dá em alguma coisa. E aí acabou virando um livro. Aquele material virou um livro. Uau, que a editora Francisco Alves fez, que foi Vestindo Nelson, que chama. E aí a gente teve um panorama geral, assim, muito interessante, que foi feito junto com o Alexandre Melo, que era meu sócio na época, e também diretor da peça e, enfim, amigo, professor de faculdade. A gente lançou esse livro. E aí eu fui vendo assim, acho que tem áreas aqui, eu começava a pensar num projeto e outro, comecei a chamar gente de fora do Brasil para dar aula lá no Rio também, aí foi o pessoal lá de Moscou, da Escola de Artes Dramáticas de Moscou, enfim, eu estava sempre pensando em maneiras de incrementar a cena cultural, entende? Então fui indo para isso, quando eu estava produzindo sem parar. E esse começo, então, você comentou ali ser 2003, mais ou menos. Foi quando eu formei da faculdade. A Turbilhão nasce em 2008. Sim. Qual foi o start para Turbilhão de Ideias? Então, eu trabalhava em publicidade, peça, tinha feito essa, aí depois fiz uma peça com o João Fonseca, que foi o Pão com Mortadela, que era baseado nos contos do Bukowski. Sim. E essa peça a gente fez no Sesc, fez assim, uma peça super, né, sem zero de orçamento, e a gente fez e foi indicado ao Prêmio Shell, o João foi indicado ao Prêmio Shell como melhor diretor, e a gente não parou com essa peça. E eu também, para variar, eu atuava e produzia. E aí chegou um ponto assim que as pessoas diziam, pô, mas esse menino aí tá produzindo bem, porque o que ele tem feito vai além do normal. É claro que a peça era excelente, maravilhosa a peça, mas assim, eu arquitetava para estar em vários lugares. Eu ia fazendo minha frente, que eu nem era produtor ainda, mas eu ia fazendo a frente para que a peça rodasse mais. E também tem a questão financeira que a gente vê, né? Que às vezes o ator fica sem trabalho e tal e tal. Então eu comecei a fazer produções para outras pessoas que eu não tivesse como elenco. Aí comecei a fazer para outro, e daqui a pouco estava com a agenda cheia de produção. E eu vi, olha, eu acho que talvez eu vou ter que ficar um pouquinho afastado, sabe? Pensando em voltar ainda a atuar, mas eu ia ficar um pouco só fazendo produção e aí atuar. Até que chegou um ponto que eu resolvi me inscrever na faculdade lá na FGV em marketing, fazer um MBA em marketing. E aí eu vi esse mundo corporativo, empresa e tal. Eu disse, ixi, eu acho que é bom. Eu acho que vai dar certo fazer isso aqui. E aí pensei de uma maneira mais empresarial, né? Como poderia esse mundo, né, das artes, numa produtora cultural, como ele ter, enfim, um sucesso, pensando em estratégia de marketing. Foi o start da Turbilhão. A gente vai falar ainda muito de sucessos, peças, audiovisual, que eu vi que vocês também fazem. Nesse começo, pelo menos, teve alguma história que seja mais focada em fracasso, que é o que a maioria passa no começo? Olha, sempre tem, não tem jeito. Tem alguma história que dê pra contar? Olha, deixa eu te contar assim o seguinte. De cara, quando a gente criou a Turbilhão, que foi em 2008, a gente estava com o Pão com Mortadela. Porque o Pão com Mortadela durou 3 anos. Então ele não parou. Então eu já comecei com uma peça que já rendia, já tinha uma entrada de caixa constante.
Então foi bom. Tinha uma segurança ali. Uma segurança, exatamente. Então eu comecei já com alguma coisa na linha de frente. E só que aconteceu o seguinte, de cara já chamaram a gente para produzir a Companhia dos Atores, num repertório de 20 anos. 20 anos de Companhia dos Atores. Cara, 8 peças, assim, acho que era 8 semanas, 8 peças. Uma peça por semana. Com o Gerald Thomas, com exposição, assim, uma loucura. A gente ocupou o Sesc lá do Rio. Muita coisa. E não é que seja uma questão de fracasso, assim, mas é que foi muito de uma vez só. Sabe? Quando você tá, assim, você tá começando, de repente vem uma carga gigantesca. Aí tive que colocar equipe, enfim, chamar muita gente, né, para fazer aquilo junto. Mas acho que assim, naquele momento, eu acho que era uma overdose pra gente, sabe? Eu não tinha essa estrutura, não tinha esse conhecimento todo. E ainda mais com Companhia dos Atores, que, meu Deus do céu, pra mim era o máximo do máximo, né? Sim, e eles são realmente, né? São, mas assim, era uma camisa muito grande pra mim na época. Mas vamos lá, vamos vestir isso aí, vamos pra frente. A gente fez, deu tudo certo. Claro que tem alguns problemas, sem dúvida nenhuma. E inclusive Gerald Thomas, que ele dirigiu Marcelo Olinto, ele sempre é super simples nas ideias. Só que não. Ele queria botar no Sesc de Copacabana eu não lembro quantas toneladas de areia. Eram muitas toneladas de areia. Para fazer a peça do Marcelo Olinto, que era um monólogo. Então, a gente teve que colocar toneladas e toneladas de areia. E conseguiram colocar. A gente colocou toneladas de areia dentro do Sesc Copacabana. E assim, cara, foi uma loucura bem difícil, assim mesmo, sabe? Eu acho que eu envelheci muitos anos naquele período. Não, começou uma coisa tranquila. Primeiras produções, uma coisa super fácil. Já de cara, 20 anos de Companhia dos Atores. E aí, mas foi um aprendizado tão grande que aí o Marcelo Valle, que faz parte da companhia, chamou para fazer a História de Nós Dois, que era um projeto dele com a Alexandra Richter. E aí sim, aí engatou de vez, porque a História de Nós Dois durou 12 anos, foi um mega sucesso, foi um blockbuster gigantesco. A gente fazia 6 sessões por semana, tudo lotado, foi assim, realmente um momento bem marcante no teatro. Aquilo foi 2009 que a gente lançou. Teve, 2008 a gente lançou a Turbilhão, 2009, menos de um ano depois a gente estava com uma peça que começou pequenininha com a Alicia Manzo, que é uma autora de TV, de novela, também de teatro, mas que tem um nome mais forte na TV. E ela acertou muito no texto. Eles dois 12 anos, poxa. 12 grande anos. Acerto. Era uma história de cada uma comédia romântica que as pessoas se viam ali no palco. Então ele falava até, é um buraco da fechadura. É meio Nelson Rodrigues, mas em comédia romântica. E aquilo explodiu de uma maneira gigante. Realmente foi muito sucesso, por muito tempo. E aí, então, a empresa começou de uma maneira bacana, assim, sabe? Com recorrência, né? Que é uma questão pra gente que faz teatro. Daí, geralmente você faz um projeto, acaba, fica um tempo sem até captar de novo. Então é uma coisa que a gente vive isso, né? Muito. É uma preocupação de todo mundo que trabalha nessa área. Só que a gente teve essa sorte, né? Essa bondade de Deus de começar com um projeto desse também que realmente foi muito bem sucedido. Então eu já tinha um caminho ali, né? Esse projeto ele funciona bem, virei sócio deles, enfim, foi uma escalada. Comecei como convidado, depois virei sócio e a gente por 12 anos teve essa peça. A gente cruzou muitas cidades, não todas as capitais, mas muitas, quase virou filme. A gente batalhou para virar filme, acabou que não aconteceu, mas foi assim bem bacana mesmo, sabe? Que legal. Falamos do começo, vamos agora mais para os dias de hoje. Vamos trazer um pouco mais para cá. Vamos dar esse gap. Sim. Cássia Eller, Vital, agora o Djavan que tá vindo. Sim. Como vocês escolhem esses títulos? Sim. Porque são nomes grandes, nomes extremamente fortes de público e tudo mais. Sim. Como vocês escolhem? Como vocês chegam nessas pessoas? Aí é preciso ir para 2014, né, que foi quando surgiu Cássia Eller. Eu sempre, como eu te falei, né, era convidado para fazer espetáculos. O próprio Marcelo Valle, Alexandra Richter, né, me chamaram para fazer a História de Nós Dois. E assim eu vinha. Até um ponto que eu falei, olha, eu realmente tenho que falar, eu quero fazer teatro musical. Então, Cássia Eller foi um ponto muito importante porque foi um momento que eu comecei a idealizar projetos.
Esse foi o primeiro? Foi o primeiro projeto que eu idealizei mesmo, foi Cássia. Batalhei 2 anos, desde 2012 até 2014. Cássia ninguém queria ouvir falar, bati na porta de todos os patrocinadores do Brasil. Ninguém queria saber, uma figura muito controversa, enfim, não tinha jeito de vender Cássia. Mas eu disse, vou fazer, não tem jeito, era o primeiro musical que eu ia fazer, não tinha outro em mente, era Cássia, tinha que ser Cássia. E aí, o CCBB comprou a ideia, né? Então a gente começou no CCBB, aí teve uma virada de chave, que eu passei a querer fazer projetos que eu idealizasse. Sim. E foi pro lado do musical, que é o lado que hoje em dia eu tenho mais interesse, que minhas ideias vão automaticamente para esse lado. Não é nem assim, porque é um mercado mais promissor, é um mercado mais rentável. É porque assim, é automático. Sim. Eu gosto de música, muito de música, eu gosto de teatro, então ali tá tudo junto. Tá tudo junto ali. Tudo junto. Então, Cássia foi isso. E Cássia era uma paixão, né, minha de vida, assim, do que eu ouvia, do quanto que a Cássia representava para mim, da atitude dela enquanto pessoa, o que ela fez pela sociedade, sabe? A Cássia tinha muito, ela me nutria muito, com a atitude, com a garra dela, e 2001 foi o ano que eu entrei na faculdade de artes cênicas, foi o ano que ela morreu. Eu lembro bem naquele final de ano que ela morreu no Réveillon, ali um pouquinho antes do Réveillon, então Cássia ficou muito marcada na minha vida. E aí não tinha dúvida que eu queria fazer o musical dela. E a minha preocupação era em não conseguir os direitos. Sim. E aí eu fui para a família, falei com a Eugênia, que era a pessoa que tratava disso na época. E a gente teve um tempo assim para conseguir aprovar os direitos e tal, mas foi uma primeira experiência de ir atrás de direitos, de convencer alguém a fazer alguma coisa, né, autoral e também biográfica. Então, a Cássia teve esse papel aí. E aí, bom, enfim, tem muito o que falar de Cássia, deixar que eu vou falar o programa inteiro. Deixa eu uma dúvida, na verdade. Pra parte autoral de você falar da Cássia, você não precisa de direito, você precisa de direito para as músicas. Porque eu sei que é um território não tão certo. Hoje em dia a gente não precisa, né? Você sabe que teve aquela decisão do STF. Que foi por conta do Roberto Carlos, não é isso? Exatamente. Já que é uma pessoa de interesse público, você não precisa... Exatamente. A gente no Brasil não tem essa obrigatoriedade. Mas não é o caminho que a gente segue. Legal. A gente, por questão, sim, eu prefiro fazer desse jeito, então eu fui até a família e foi tudo certo, foi tudo bem, né? Mas teve um convencimento, óbvio, mas aí tem esse interesse de falar do Brasil, da nossa criação artística, da nossa riqueza nacional, então eu prefiro, né, na pauta da Turbilhão, que a gente aborde o conteúdo nacional. Legal. O meu sonho é que a gente passe a exportar musicais, que a gente não fique só comprando texto lá de fora. Então, que os musicais daqui sejam levados para a Europa, para a América, para todos os lugares. Porque a gente pode fazer isso. Sim. A gente tem muito mais recurso artístico que muitos países aí, a gente tem muito mais história, é muito rico o que a gente faz. Então, a minha saga, assim, a minha missão é essa, né? Mas é claro que tem uma pauta, tem um porquê de escolher cada um dos grupos ou da pessoa, né, que a gente leva para o palco. Mas até o próprio Elvis, que a gente fez aqui, o Rei do Rock, né, com o Beto, que a gente é sócio do Beto, não é só trazer a história do Elvis para cá. A gente tem uma brasilidade ali. O repertório é o que o brasileiro mais escuta, né? A gente tem uma maneira de comunicar essa história que é muito nossa, do teatro musical brasileiro que a gente faz aqui. Então tem essa essência brasileira. A gente não tem feito ainda algo totalmente comprado lá de fora que vem se encaixa aqui e você não tem margem de, sabe, de fazer a sua adaptação. Enfim, a gente tem feito mais autoral. Sim. Isso não impede de fazer, vou fazer coisas que vêm lá de fora. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer, né, musical lá de fora totalmente envelopado. Mas assim, a essência do que a gente faz, do que a gente produz é original. E é falar da gente, do Brasil, da nossa essência, da nossa riqueza. Isso é uma preocupação. Assim, o Rei do Rock foi muito comentado até sobre isso, porque ele tinha esse caráter muito brasileiro. Super. Extremamente muito brasileiro. De teatro musical brasileiro. Sim. Ele é teatro musical brasileiro que fala sobre um ícone internacional. Mundial. Que afeta muitos brasileiros, né? Tem uma paixão nacional muito grande por Elvis. Então ele está totalmente alinhado. Quando o Beto e a Eline me convidaram, né, para fazer parte desse projeto, que a gente foi conversar sobre o que era, a primeira coisa, ele, olha,
É um texto que eu escrevi, tem toda uma brasilidade aqui, ele já chegou desse jeito. Tem uma autoralidade, é o João, a gente tem toda uma linguagem que é dentro do que você já faz, entende? Então aí, claro, poxa, vamos junto, admiro muito eles, então essa parceria deu muito certo. Ainda continua, né? A gente tem muito que fazer juntos ainda com o Rei do Rock, então essa essência eu não consigo abrir mão, entende? Não, a característica da sua produtora, né? E assim, eu não tenho tido assim muita flexibilidade para fazer projetos em parceria, porque tenho tanto que falar ainda, e tem tantos na linha de frente que ainda estão lá, olha aqui, isso aqui tá faltando. Então assim, não é que eu não queira fazer parceria, eu adoro fazer parceria, muitas, quantas que eu já fiz, mas assim, eu realmente gosto de ter uma série de requisitos para criar um projeto, né? Dessa autoralidade, dessa brasilidade, enfim, tem pilares assim que eu não consigo abrir mão, entende? Mas não quer dizer, se alguém queira fazer um convite, não estamos fechados de jeito nenhum. Tem musical lá de fora que a gente vai fazer, que é totalmente, como eu falei, né, lá de fora, então tem essa abertura. Deixa eu te perguntar sobre o Vital agora, né? Você comentou essa questão do convencimento, da parte de família, direitos, tudo isso. Eu estava na coletiva do Vital e você comentou sobre isso. Sim. E eu achei interessante porque me parece, pela forma como você está contando, que foi mais difícil até do que o da Cássia. Por eles estarem na ativa. Sim, é uma história bacana, porque assim, voltando um pouquinho na Cássia, num primeiro momento, eu tive um almoço com a Eugênia, né, que é a esposa da Cássia, e ela disse, bacana, a Cássia a gente resolveu por um tempo não falar, ficar um pouquinho quieto, porque tinha dado um problema com o livro, enfim, teve um livro que foi um pouco traumático, e aí eles tinham um tempo ficado fora, off, né, não queriam muito falar sobre isso. E quando eu fui falar com a Eugênia, eu disse, sabe que agora a gente está no momento querendo voltar a falar sobre isso, é importante falar o legado da Cássia, então foi muito bem recebido. Mas nesse meio do caminho, entre ter os direitos e realizar, teve alguns momentos que foram mais complicados, entende? E agora com os Paralamas, foi diferente, porque quando a gente foi falar com eles, eu tenho um idealizador junto, né, comigo, meu sócio, que é o Marcelo Pires, né, que também é lá de Porto Alegre, gaúcho. Então essa idealização é conjunta com o Marcelo Pires, mas a gente foi falar com os Paralamas através do Washington Oliveto, né, o publicitário, que era um grande amigo dos Paralamas, e o Marcelo já tinha trabalhado com eles. E a gente chegou nos Paralamas com a porta da frente, né? A gente chegou assim, já de cara com uma pessoa super bem recomendada, que, né, no melhor cartão de visita não existiria. Só que aí eles falaram, mas não tem cabimento fazer um musical dos Paralamas, a gente tá aí ainda na ativa, a gente tem show, a gente tá bombando. Não tem porquê, imagina, cai fora, não é isso. Aí que foi outra história, não é nada disso. A gente tá aqui, a gente não vai concorrer em nada com vocês podem continuar fazendo os shows de vocês, continuam, a gente não concorre, a gente só complementa. O quanto é importante a gente poder fazer homenagem enquanto a banda existe, enquanto as pessoas estão vivas. Então teve um trabalho de convencimento, de mostrar o quanto que isso só acrescenta e em nada diminui, em nada compete. Então eles viram assim, e hoje os Paralamas são, nossa senhora, o meu coração que já era habitado por eles agora é gigantesco, porque a gente está muito juntos, né? Agora nesse final de semana, inclusive, tem o mega show deles, que eu vim para cá também por isso, mas assim, eles viram o quanto que as pessoas conhecem da história deles com o teatro musical, e quanto que aquilo é muito verdadeiro, aquilo é muito autêntico mesmo, com a história deles. Então eles tinham muito medo, meu Deus do céu, o que vem daí? A primeira reunião de leitura do texto, que foi o Zé Fortes, né, que é o quarto Paralama, que é o empresário deles. Ele foi assim, todo cheio de receio. Depois ele contou pra gente, né? Meu Deus, eu vim pra cá querendo não entrar nessa sala porque não sabia o que ia sair daí. Eles não estão acostumados com teatro, não é a realidade deles, né? Sim. Então, quando eles viram aquele texto daquela maneira, né, que é um caleidoscópio, né, de lembranças e tudo mais, que não tem uma cronicidade. E então eu disse, gente, nossa, isso aqui é muito bom, que a gente vai realmente poder falar dos Paralamas de uma maneira que não tem a ver com o que a gente faz a música, é que vocês contam a nossa história. Então a gente foi conquistando, e daquela primeira leitura que a gente fez até eles verem um ensaio com elenco e tal,
foi assim, uma ovação, porque ele chorou sem parar, o Zé Fortes, muito emocionado, né, com tudo aquilo, de ver a história deles, aquela trajetória toda, relembrar toda essa carreira. Então foi assim, foi bonito ter visto isso, esse convencimento que realmente valeu a pena ter feito aquilo, porque hoje quantas pessoas conhecem a história dos Paralamas e não teriam acesso a isso? Não. Eles têm um documentário, né, que já tem um tempo que foi lançado, mas... São acessos diferentes. Não necessariamente quem vai ver o documentário é quem vai ao teatro. Não, são formatos diferentes. Linguagens diferentes. Formatos. E quem gosta do show, que é só ouvir a música, vai lá no show. E quem gosta de teatro musical e teatro em si... Tá ali, tá a história deles. É claro que tem um pouco de ficção, né? Não é 100%, tem questões ali que são um pouco de ficção. Mas a história deles tá lá. Sim. Então é uma coisa que só se retroalimenta. Né? A própria Cássia, na época, a gente viu assim, o quanto que a Cássia... Daí a pouco a Cássia estava como abertura de novela. Sabe? Teve um movimento de novo de Cássia. Assim, a gente acompanhou isso por 10 anos. E a Cássia, para quem não sabe, a gente fez em todas as capitais do país. Não pulou nenhuma, a gente fez em todas. E muitas capitais a gente fez mais de uma vez. Nem sempre é possível, claro, é difícil. Né? Aquela vez foi uma parceria grande que a gente fez, que a gente colocou como meta e era um objetivo. Né? A gente, com o Banco do Brasil, que foi nosso patrocinador, vamos atingir o Brasil todo? Vamos fazer esse case nacional? Chegou num ponto que eles já tinham tanta confiança no produto, né? no quanto que ele comunicava e quanto que ele era... de essência de cultura brasileira, que a gente conseguiu essa façanha, assim, né? Que o musical, você sabe, né? É difícil. São muitas pessoas. Tem uma estrutura grande, um musical são muitas pessoas. Claro, viajar com um musical é um desafio. É um desafio. O Cássia tinha uma estrutura, assim, menor do que o que a gente faz hoje, né? Ele era mais compacto, mas mesmo assim, muita gente viajando. A gente viajava em 22 pessoas, tinha carreta de qualquer maneira. Então, a gente foi para Boa Vista, em Roraima, Porto Velho, Rondônia, foi para tudo. Em Macapá não tinha teatro que coubesse a gente. A gente teve que dar um jeito. Tem lugar que não tinha camarim. Né? Então você tem que colocar, tem que mobiliar o camarim para poder fazer aquilo. Entende? Então acho que essa experiência aí nos dá um traquejo tão grande que quando vê alguma coisa, poxa, tá complicado isso aqui. Complicado, amigo, vai fazer em lugares que são mais difíceis, porque realmente a gente tem. E quanto que isso é importante de ter chegado lá e quanto que abriu a frente para que outras produções também cheguem. Sim. Djavan. O que a gente já pode comentar? Eu sei que ainda vem aí o Djavan. Vem já agora. Vem agora. Agora. Gerou uma curiosidade muito grande desde que foi anunciado. Sim. A gente está acompanhando isso. Agora teve a questão do elenco já desde a semana passada. Ali começou a soltar isso. O que é o Djavan? O que é esse espetáculo? Como está o processo? E tem uma coisa assim que até ontem teve uma outra entrevista, enfim, que eu dei, e aí perguntaram por que montar Djavan? E aí eu disse, sabe o que eu penso quando... A primeira vez que me perguntaram isso, eu disse, gente, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, porque eu disse assim, por que não montar Djavan? Porque Djavan, assim, é um cantor que é difícil ter alguém tão querido e alguém que... todo mundo escute. Eu acho que assim, não tem essa questão geracional. Djavan todo mundo conhece, desde a novíssima geração até os mais antigos, todo mundo. O Djavan tem uma poesia, uma beleza na música dele, né? É poesia mesmo, né? Ele é um gênio da nossa música. A musicalidade, enfim, tudo. E aí, o porquê? Porque se sabe muito pouco da vida do Djavan. Se você for perguntar, se sabe muito pouco, porque ele tem uma postura realmente mais reservada. É dele, tudo bem, tem o direito dele, mas acho que assim, é bom a gente descobrir quem é esse cara, quem é esse criador genial, que é um compositor, que é um cantor. A gente tem que conhecer mais, porque ele e agora que a gente está vivenciando isso, a gente vê o quanto que ele é uma inspiração para tanta gente nesse país. Então, a gente contar essa história dele, essa trajetória, vai inspirar muito mais gente ainda, vai impulsionar muito mais pessoas a trabalharem com a arte, a se aprimorarem como ele se aprimorou. Então, assim, a gente foi vendo que ele tinha uma história muito rica, que dava muito para fazer um musical, né? A gente teve que cortar muito do texto, inclusive, ainda. E também teve um trabalho de convencimento, né? Parecido assim com os Paralamas, parecido, mas foi bem aceito, assim, foi muito bem aceito, né? E o que tem do Djavan, assim, de bem bacana
é que a gente baseou a dramaturgia muito nas entrevistas dele. Né? Como assim? Cássia, claro, a gente não podia porque já tinha falecido. Paralamas estão aqui, né? Só que Paralamas foi muita pesquisa. Eles não tinham essa abertura de estar com a gente, dando entrevista. Não foi esse o processo. Foi um processo todo de criação por pesquisa. Já o Djavan, a gente teve a oportunidade de estar com ele. E que oportunidade de estar com ele, entrevistando. Quando você fala entrevista que vocês produziram. A gente criou, a gente esteve com ele uma tarde inteira no estúdio dele, assim, perguntando tudo da vida, e depois mais entrevistas por telefone, por chamada. Enfim, a gente incomodou ele um pouco. Incomodamos, Djavan, queremos mais. E assim com a Patrícia Andrade, né, que é a autora, junto com o Rodrigo França. Então a gente conseguiu ter muito dele, entender o que é importante para ele na vida, a presença da mãe, né, que é uma coisa que dá para falar aqui. Daqui a pouquinho já está estreando o Djavan. Eu não sabia, eu estava estudando, já não sabia dessa questão do quanto que a mãe é importante na obra dele, na vida toda, assim, mas é a mãe que estimulou ele a cantar, a mãe cantava, sabe, a mãe que deu um nome, a mãe é uma figura no espetáculo também, que é arrebatadora, e a mãe, pra gente, tem essa questão, né, a gente, é um espetáculo muito emocional, que toca no fundo da gente, da criação dele também, né. Sim. Dessa poesia, da ida dele para a África com o Chico Buarque, enfim, saber de onde vem aquele som que é tão diferente, né? E tão rico. Então, assim, eu me pergunto como que não tinha feito Djavan ainda. Graças a Deus que ninguém tinha ido procurar Djavan ainda. Sabe? Só o que eu falo comigo mesmo. Que bom que deu certo, que foi na hora certa, porque é um gênio, realmente é um gênio. E deixa todo mundo mais curioso ainda pro que tá de estreia aí do Djavan, porque já é agora, é um título que deixou todo mundo extremamente curioso, acho que por isso, assim, realmente, como ninguém pensou nisso. Sim. Por que Lucas produziu? E hits, a quantidade de hits. Sim. Assim, é um problema. Com certeza existem músicas que muita gente nem sabe que é dele, mas que sabe a letra, que canta. Que canta, todo mundo canta. É impressionante, assim. As pessoas conhecem tudo. A gente já fez, levou convidados, né, para verem os ensaios e tal. E assim, você canta do início ao fim. A gente teve problemas, é claro, para tirar repertório, porque não tem como caber tudo, é impossível. Dá 5 horas de musical. A gente teve que fazer medleys, a gente não toca as músicas inteiras, mas é muito sucesso. É muito sucesso. Ele teve em 40 novelas. Ele foi compositor e cantor de 40 novelas. Todo mundo conhece ele. Então eu convidei o João Fonseca, né, para fazer a direção artística, e o João Viana, que é o filho do Djavan, tá com a gente, junto com o Fernando Nunes. Fernando Nunes tinha sido co-diretor musical no Cássia Eller, então foi assim uma pincelada de talentos, realmente muito bonito de ver, sabe, eles estão imersos assim. Agora semana que vem o Djavan vai ver, né, antes de vai estar só com a gente vendo as cenas. Então, todo mundo tá muito... É um frenesi, assim, né? Pra chegar. O Djavan tá com a gente lá pra ver as cenas e... Ele vai ver uma passagem do espetáculo, assim. Vai ver uma passagem. Por curiosidade, quando eu consigo imaginar, você vai estar onde enquanto ele estiver assistindo? Do lado dele, na cabine, vendo de cima, atrás do palco, tentando ver a reação dele. Bem perto. Eu prefiro, assim... Já que é pra enfrentar os leões, eu prefiro estar juntinho ali. Mas é que, assim, a gente no contrato tem essa questão, né, de ele primeiro ele dá ok pro texto, né? Então a gente não é um projeto dele, esse é o projeto da Turbilhão. Ele é um homenageado, né? Não tem nada a ver com ele, mas assim, ele tem a ver no sentido de ele ter dado as entrevistas, ele querer que seja feito esse musical, de ele aprovar o texto. Passou por ele o texto, então ele conhece todo o texto, e ele aprovou também os atores, né? Que vão fazer, especialmente o Rafael Elias, que é um assombro. Então ele não é uma novidade total, entende? Ele vai ver encenação, aí isso é uma novidade. E os arranjos, ele não conheceu os arranjos aí, não viu, que são do filho dele com o Fernando Nunes. Então tá muito original, assim, com o que ele é. E o Djavan é daquela pessoa, assim, que se tem uma palavra que não tá encaixada, aí não tá bom, entendeu? Porque não é à toa que as músicas fazem tanto sucesso. Porque tem um cuidado em cada uma das palavras que estão lá. Então a gente tá tendo esse cuidado. Ele teve isso com o texto?
De olhar e ter esse cuidado. Exatamente. Claro, teve pontos que ele disse, isso aqui eu acho que não é tão bom, mas foi muito pouco. Muito pouco do que ele falou, olha, eu acho que isso aqui não é tão bom. Ele é extremamente elegante, então ele, olha, eu acho que isso aqui não é tão bacana, uma coisa e outra, muito pouco, sabe? Mas a gente sabe que ator, né, todos os atores aí gostam de colocar caco e tudo mais. A gente aqui tem que ter um cuidado maior, porque é uma carpintaria da palavra. Você que escreve também, né? Quem escreve, sabe quanto que a gente tem uma margem para colocar o texto na boca do ator, mas também tem uma preocupação com quem escreve. Claro. Né? Porque a pessoa escolheu palavras, né? Então acho que isso a gente vai respeitar bastante. Legal. Tem que respeitar. Né? Temos ideias já de próximos homenageados da música brasileira? Eu sei, quanto produtor, eu tenho certeza que vocês têm. Sim, temos. Agora, esses dos musicais brasileiros, eu ainda não vou poder te falar. Tá. Né? Mas, enfim, o que a gente acontece? A gente deve estar voltando aí com o Rei do Rock, né? O Rei do Rock vai voltar. O Vital ainda tem uma turnê nacional. A gente ainda tem Nordeste, praticamente todo o Nordeste para fazer. Tem Centro-Oeste. A gente só não tem Norte agora, nesse segundo semestre. A gente tem o Djavan estreando agora. A gente tem Djavan em Maceió, que é a terra dele. Tem Djavan em Fortaleza, em Brasília. A nossa essência também, Pedro, é circular. Eu percebi. Se tem isso de essência, é a brasilidade e também a circulação. Eu não sei se teve algum projeto que a gente fez só no Rio de Janeiro. Eu acho que não teve nenhum. Não me lembro. Então, assim, se tem um projeto... para onde a gente vai? É a primeira coisa, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que circular. Esse eixo Rio-São Paulo é muito pouco. É um país continental como esse. Então, sempre que eu posso levar lá para o Rio Grande do Sul, né, minha terra, o norte tem que ter. Então, sempre tem um porquê. A gente tem bastante credibilidade em fazer isso. Então, a gente consegue levar bastante. Circula muito mesmo. Então, a gente não pode saber dos projetos nacionais que vem aí e dos internacionais. Não, olha só. A gente tem um projeto que é muito bacana, que ele não é musical, mas eu gostaria de falar. Claro. Porque ele chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que ele é da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que ela é uma médica, que introduziu no Brasil os cuidados paliativos. Então é um espetáculo que fala sobre essa questão de a vida tem um fim, a gente sabe. Então a gente olhar para isso de uma outra maneira, não vendo a questão trágica da vida, né? Mas olhar de trás para frente para viver melhor. Então, esse é um espetáculo que a gente vai fazer, né? Que a gente vai estrear aqui em São Paulo também. E a gente vai ter a Ana Beatriz Nogueira, direção do Fernando Filbert. É um projeto bem especial. Tá. Ainda não tem data, mas, enfim, é logo. E a gente também vai lançar um festival, que é uma coisa nova pra gente. A gente vai lançar um festival de múltiplas linguagens, mas é um festival ao ar livre, né? Um festival como, enfim, um festival de música mesmo, mas que a gente vai ter no festival o próprio Vital, é uma coisa diferente. Para você conseguir um teatro musical, ele vai ser feito na íntegra, num palco grande, né? Que a gente tem que fazer um palco de 18 metros, ao ar livre, então vai ser o Vital Open Air. Aonde isso? Em Brasília, a gente estreia em Brasília, chama Anima Mix, o festival. E a gente tem, assim, ele é voltado para a família, e é uma experiência que você vai lá no Parque da Cidade, em Brasília, ficar um dia, uma noite inteira, 2 dias e 2 noites, né? Com a família, com programação cultural, com música, com artes cênicas, com dança, com circo. É um festival de múltiplas linguagens. E quando? A gente, em agosto. Agosto, e em outubro a gente vai para BH. Então o festival já nasce em 2 cidades. E é uma área que a gente agora vai explorar bastante, que são os festivais. Os festivais. Que legal. Que aí é melhor ainda. Eu estava te falando que eu gosto de música e teatro. Então no festival você tem música, teatro, você tem múltiplas circo, linguagens, você tem gastronomia, você tem tudo. Artesanato, criança, tem programação kids, então aí é o parque de diversão, né? Sim, é um espaço que, quanto produtora, você pode criar muito. Então a gente já está criando áreas temáticas, a gente vai ter 2 palcos. Ele já nasce bem grandinho, esse festival, já está bem bacana mesmo. Então, que legal. E a gente quer trazer para São Paulo, a gente quer circular também. Porque a essência circular, então vamos circular com o festival também. Que legal, fica a curiosidade para ir, tá? Vamos ver.
O convite já Joguei tá aí, pra ó. Isa. A Isabel. Isabel, se vira. Também tá aí, ó. Tem Vamos. Brasília, agosto. Uhum. Mas fica o convite pra todo mundo. E aí, eu queria entender também a questão, a gente tá falando de multiplataformas, de outras linguagens, tem a questão audiovisual também. Tem um documentário que vocês fizeram. Sim. A produtora, então, tem essa área teatro, musical, prosa, audiovisual. Vocês são muito... Tem várias áreas. Durante a pesquisa, a gente vai descobrindo coisas. Sim. Pois então, a área de audiovisual, ela é bem mais antiguinha, assim, sabe? Não tem tanto assim, não tem tanto uma referência nossa em audiovisual, mas ela é um pouco antiga. Por quê? A gente tem uma parceria muito bacana com a Marta Medeiros, né? Que é a minha amiga pessoal, né? Gaúcha também, uma grande autora. A gente tem um espetáculo com ela que é o Simples Assim. A gente também fez Doidas e Santas com ela. Mas a gente começou a fazer uma websérie com a Marta, lá em 2017, agora não sei, 17, acho que foi 2017, que era fazer Crônicas da Marta no audiovisual. Então a gente fez uma websérie, que foi uma primeira temporada, eram 13 episódios, e aí a primeira foi super sucesso, aí a gente lançou uma segunda temporada. Então, a gente fez 2 temporadas de 13 episódios cada, né? A gente conseguiu também... A questão, a gente fala aqui, produtor também, né? Sim, a gente fala para todos os públicos, então foi muito bacana porque websérie geralmente não tem patrocínio. E a gente conseguiu patrocínio para a primeira websérie, que foi um shopping que patrocinou, e a gente conseguiu para a segunda temporada também. Então foi isso, uma ideia com um formato diferente, né? Aí a gente conseguiu patrocínio e uma audiência muito boa. Então a gente criou um canal para Marta que chama M de Marta. Então tudo começava com M. Né? M de maternidade, M de místico, M de mapa, enfim, tudo era assim. A crônica começava desse jeito. E foi um grande sucesso, está hospedado no YouTube. A gente parou as 2 temporadas, né? E ainda em websérie a gente fez o Talento Não Tem Limites, que foi um projeto de inclusão, né, de diversidade, inclusão, que a gente proporcionou áreas de criação, como dramaturgia, atuação e música. Então a gente selecionou pessoas da periferia para fazer essa websérie, que foi maior assim, em termos de conteúdo e tudo mais. E a gente também tem uma plataforma de conhecimento que chama Expertise, que a gente tem masterclasses com a Marta Medeiros, com o Ulisses Cruz, quem nunca viu. Tem aí o Ulisses Cruz, esse grande encenador, né, que é nosso parceiro também, o Antônio Fagundes. Então a gente tem essa parte de conteúdo audiovisual. E ali eu exercito um pouquinho da direção. Todo o audiovisual que a gente fez, exceto o filme da Bethânia, né, que é onde você tinha falado, queria chegar, eu acho, né? Sim. Que exceto o filme da Bethânia, ali sempre eu exercito a parte da direção, que eu gosto muito. Então, mas no filme da Bethânia, não. O filme da Bethânia, a gente é a produtora, né? A Turbilhão é a produtora do filme da Bethânia, em parceria com a Globo News, com a Globo Filmes e com a Noticiarte. Então, a gente tem um pool que a gente fez a vida da Bethânia. Então, é o documentário mais recente que fala sobre Bethânia, em todos os aspectos. E a gente lançou em 2022, quando ainda estava voltando o cinema, ali, o finalzinho da pandemia. E a gente lançou em cinema e naquele ano foi o documentário mais visto no Brasil. Tá. Que foi Bethânia. A gente tem uma base de fãs gigante. E hoje em dia ele está no Canal Brasil, na Globoplay. E quem quiser ver, está lá disponível. Tem imagens raras, tem o depoimento da Bethânia, que a gente gravou lá no Copacabana Palace. Antes de estrear o Teatro Copacabana Palace, a gente estreou com ela lá. E ela se abre completamente, assim. Ela foi de coração aberto e a gente conhece muito da Bethânia ali. Sim. E aí tem uma questão que, assim, biografia, que é o meu ponto fraco. Biografia sempre. Porque teve a biografia, né? A gente falou aqui, Cássia, tem Paralamas, tem Djavan, Bethânia. Não, Bethânia, mas tem mais. A gente também fez o Elvis, né? A biografia dele. Enfim, e teve também, a gente, não foi tão biografia assim, mas a gente fez o Manuel de Barros, que foi com a Cássia Kiss. A gente fez com o Ulisses Cruz, Manuel de Barros.
Então também era um pouco da biografia dele, mas era baseado nos livros dele. Mas tinha ali todo um quê da biografia do Manuel de Barros. Entendi. Então, essa área do audiovisual, então, é uma coisa que já ficou um pouco mais pra trás dentro da trajetória da produtora, ou tá aí ainda... Não. Porque vocês fizeram também o making off do Cássia Eller. Também foi. Tem esse material, assisti ainda, esses dias pesquisando. Sim. Tem outras coisas. Não, e tem filme também, a gente vai lançar filme. Nessa linha de biografia, a gente tem 2 projetos de filmes também, que a gente está vendendo patrocínio, então sempre... Não entendi. Falar ainda por enquanto, não, né? óbvio. Mas tem coisa nessa linha também. Tem coisa. Não, essa linha está bem ativa e é realmente bem importante. Ainda mais agora com o cinema brasileiro, né? Que a gente tem visto maravilhas. O filme do Ney, que é magnífico. Estouradíssimo agora. Lindo. Competindo bilheteria até com filmes internacionais. Exatamente. Na última semana ele ficou em, acho que, 4º lugar na bilheteria do cinema. Que maravilha isso. É muito alto. E a gente tá num momento de alta concorrência de cinema internacional, tá com muito título. Ele tá muito bem colocado. Muito bem. E sabe que eu entrei assim, caí de paraquedas, que foi um feriado, acho que lançou num feriado, e eu tava assim, foi o dia que eu ia assistir o Gregório, do Vivier, que aí eu não conseguia, enfim, deu um problema, eu não consegui assistir o Gregório, e disse, eu vou pro cinema então. Aí eu fui assistir o Ney, não esperava nada do filme, gente, fui completamente abarrotado, Esmir Filho, com direção e roteiro, e é arrebatador. Então deu ainda mais vontade. Temos que fazer filme, e tem assim, e realmente a gente tem tido convite para fazer cinema. Que legal. Que é uma coisa assim um pouco diferente, né? Porque a nossa plataforma principal é ao vivo, mas a gente tem tido alguns convites e tem 2 aí que acho que em breve a gente já vai poder anunciar. Legal. A gente tá chegando um pouco no nosso tempo limite de gravação. Sim. Queria entender, tem alguma coisa que eu não passei que você acha muito importante falar? Sobre sua trajetória, sobre a Turbilhão, sobre as produções? Eu acho importante falar de vocês aqui, do espaço que vocês têm, né, de colocar aqui produtores, atores, artistas para falarem sobre o que a gente produz, né, sobre o teatro, sobre a vida cultural aqui no Brasil. Eu queria falar de vocês, da importância de vocês estarem fazendo isso, levando esse conteúdo para as pessoas. Eu acho que isso aqui merece muitas palmas de vocês estarem fazendo isso. Obrigado. Isso acho que é muito importante, né? Porque a gente não faz muito, a gente não prestigia, né, a nossa arte. Então, parabéns a vocês de estarem com esse projeto, né, com esse programa, que eu assisto esse programa, que é muito legal, para estar em contato com o que está acontecendo. Eu quero me atualizar. Eu vou ver o programa de vocês. Então, primeiro, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui, pela pesquisa, né, que vocês fazem. Então, esse é um ponto. Eu acho que assim, a gente tem que também estimular a nossa criação e os patrocinadores a acreditarem mais e a gente mostrar. A gente que faz arte, que faz cultura, a gente tem que mostrar para o público o que a gente faz, a quantidade de empregos que a gente gera, o quanto que a gente mexe com a economia, o quanto que a gente dá de resultado para a sociedade. Então, sempre que eu tenho oportunidade nos espetáculos que a gente produz, eu vou lá para o palco, eu falo para o público, olha, a gente movimenta demais a cadeia produtiva, a gente gera muito emprego, então a gente tem que fazer isso, a gente não pode ficar quieto. Porque, enfim, a cultura no Brasil não é vista da maneira como ela é na realidade, a potência que é a cultura. Então, se a gente que faz cultura não tiver essa noção e não passar disso para frente, a gente está errado. A gente tem que fazer. A gente tem uma espécie de guerrilha a favor do bem, porque cabe a nós fazer isso. Sim. Esse termo economia criativa parece que pra gente já é alguma coisa normal, mas quando você fala pra fora do nosso meio... Não entende, muitos não entendem. Não sabem o que é, não entendem a lógica de como isso funciona. Não entende. E sabe uma coisa que eu acho também? Tem gente que diz, isso não se aplica pra gente. Não se aplica pro teatro, não se aplica... Como que não se aplica? Claro que se aplica. Claro que se aplica. É uma indústria. Sim. É uma indústria muito forte, né? Se você vê a história dos Estados Unidos, de grandes nações, o poder que eles tinham era através do cinema, do lifestyle, do modo de viver, veio pra gente, para as colônias, enfim, pelo modo de vida deles, né? Que chegava pra gente de uma maneira, um soft power, né?
por histórias, por cinema, né? A gente, até com as novelas, a gente também influencia lá fora. Sim. Mas a gente que faz a nossa arte ao vivo, do teatro, nesse caso aqui, a gente tem que ter noção do quanto que a gente impacta as pessoas, né? Eu adoro ir pro teatro e eu adoro ficar ali vendo as pessoas, né? Quando as nossas produções, eu adoro ficar vendo o que falam depois, vendo a plateia emocionada, aquilo ali me refaz, porque é uma vida muito complicada. A gente trabalha sem parar todos os dias da semana. Mas quando a gente vai lá e vê o quanto que o público se emociona, o quanto que aquilo toca nas pessoas, aí vale tudo. Aí, faz todo sentido o trabalho. Todo sentido, aí tudo se completa. E aí as pessoas que trabalham lá com a gente na produtora, que são do financeiro, de áreas mais burocráticas, eu digo, vão lá ver o trabalho de vocês no teatro, porque vocês vão ver o quanto que vocês fazem, que a cadeia é inteira, não é só o artista que está lá. Todos que fazem parte dessa cadeia estão envolvidos com isso. Então, quando eles veem aquilo, muda, a chave muda, que eles entendem o quanto que são importantes nessa criação. Também. Com certeza. Entende? Então, acho que isso eu queria muito falar. Perfeito. Eu acho que é um pouco isso. Muita coisa pra vir. Já fica vários convites para todas as próximas produções estarem aqui no Foyer com a gente. Coisa boa, já tá aceito. Então pronto, resolvido. Isa, começa a marcar a agenda. Isso tem aí, muita coisa. Aí, ó. Põe na agenda. Querido, obrigado por ter vindo. Prazerzaço te conhecer. O prazer é meu. Parabéns. Obrigado mesmo. E obrigado. Você e a Isa também, parabéns, que é demais. E parabéns pra vocês também. As produções são incríveis, é uma delícia. A gente tava falando antes de começar do Vital, que tá rolando agora, que tá um maior sucesso. O público cheio de gente, todo mundo no final cantando as músicas, uma loucura aquilo. Sempre. Então, um elenco incrível, né? O elenco é incrível, o elenco é muito legal, muito legal. Então, é isso, obrigado. Que bom. Fechamos mais um programa do Foyer.